Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E o entrevistado de hoje, meu querido amigo de coração. Ele é empresário, palestrante, mentor. Ele também é indicado no Guinness Book por vendas, especialista em gestão de vendas. Bem-vindo, Rony! Como que você está, meu querido? Tudo bem, Vinícius? Primeiramente, quero agradecer esse momento aí, desse convite. Espero que seja um momento bem especial e eu consiga compartilhar aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência, enfim, mas com certeza. Tá tudo jóia. Depois você fala da particularidade da indicação do Guinness, que é o que o pessoal mais me questiona. Exato. Eu deixei isso aqui como segredo, justamente para que no decorrer da nossa conversa as pessoas saibam, cara, indicado no Guinness para vendas, mas vendas do quê? E aí isso é muito importante. Vai criar uma peculiaridade interessante e às vezes engraçada até. Exato. Eu duvido, agora que você está no começo, não vale avançar o vídeo não. Agora, do começo, coloca aqui nos comentários do que será que ele foi especialista em vendas, hein? Exatamente. Rony, por gentileza, a primeira pergunta que eu coloco para todas as pessoas que chegam aqui. Quem é o Rony Oliveira? Quem é o Rony? O Rony, de uma maneira bem resumida, é um cara simples, que tem uma origem muito simples, muito humilde, que é apaixonado por pessoas, né? A minha história, eu acho que de alguma forma a gente replica a nossa história. Eu tive uma oportunidade na minha vida de encontrar uma pessoa que se importou comigo, e isso foi de encontro com a minha identidade e é isso que eu sou hoje. Um cara simples, humilde, empresário. Isso é o que eu faço, não é o que eu sou, né? Mas, e ajuda milhares de pessoas que eu sei. Exatamente, ajudo milhares de pessoas com muito prazer e muita gratidão no coração. Então, acho que basicamente é isso. Um cara apaixonado pelo que faz e que quer dar oportunidade para as pessoas vivenciarem, né? Cada um com o seu perfil, com a sua história, a mesma trajetória que eu tive aí. Pô, que legal. Na busca do sucesso. Isso é fantástico. Aliás, eu sou suspeito para falar que o Rony é gente fina pra caramba, né? A gente conversa bastante. Mas vamos voltar para o começo. Vamos fingir que eu não sei de nada. Tá certo. Vamos lá. Tá tudo certo. Você começou a trabalhar com 12 anos. Comecei com 12 anos. Qual foi a sua jornada? Me conta aí um pouquinho dela. Então, eu comecei cedo, né? Naquela época não era um problema, né? Você começar cedo. Hoje tem algumas regras que algumas leis que não permitem que isso aconteça, mas para mim foi muito importante. Comecei como garçom de uma pizzaria. Era até interessante porque eu tinha uma vantagem sobre os outros garçons, porque como eu era muito pequenininho, e era engraçadinho, porque todo mundo falava, né, uma criança trabalhando nessa idade. E essa atividade ela me ensinou muita coisa. Acho que a minha carreira, eu sempre uso isso. Todos os lugares onde eu passei, eu acho que de alguma forma ela foi uma peça do quebra-cabeça para formatar quem eu sou hoje. Então eu era garçom, eu ganhava bastante gorjeta por causa disso, né, porque eu era pequenininho, então prestativo ali e tal, então tinha essa vantagem. Mas foi uma atividade que me ensinou muito sobre atendimento, sobre serviço, né? Eu acho que assim o conceito de servir. Então eu hoje quando eu vou num restaurante e o cara fala que é garçom, muitos quando eu tenho essa oportunidade eu falo, eu já fui garçom, porque eu tenho prazer realmente em compartilhar isso, porque me ensinou muita coisa. E é a linha de frente, de fato, né? Lidar com pessoas ali reclamando de pedidos, tal, não sei o que, queira ou não queira. Equilibrar uma bandeja ali também não é fácil. É uma diferença. Eu acho que já começa a partir deste ponto a você saber lidar com todos os problemas, né? Que vem de uma forma inconsciente, eu só fui perceber isso depois. Mas de uma forma inconsciente isso faz todo sentido. Hoje eu percebo, por isso que eu acho que quando o ser humano ele tem a percepção daquilo que Deus nos proporciona ao longo da vida e nosso olhar acaba sendo um olhar de gratidão e de entendimento de que aquele processo, independente se foi bom ou ruim, aquilo tinha um papel na sua vida. E a gente saber ressignificar isso, entender isso é muito importante. Então eu tive como... como a minha origem, eu morava numa comunidade, uma região periférica de Santo André. Eu nasci e cresci em Santo André. Então eu sou aqui da ABC Paulista. Conheço tudo. Hoje eu moro em Jundiaí, você sabe, né? Então, mas eu cresci, a minha história foi toda aqui. E depois disso, na época, na minha época, né, que não faz muito tempo, entendeu? Não vou ficar revelando a minha... Brincadeira, não tem problema com a idade, não. Mas, enfim, aquela época, os nossos pais tinham um sonho. Só o fato da gente falar aquela época já diz muita coisa, já né? entregou tudo que você tinha para entregar sobre a sua idade.
Mas tinha um fator interessante que assim, meu pai era metalúrgico. Meu pai começou na Elevadores Otis como faxineiro. Trabalhou por 26 anos lá, né? Meu pai, para mim, é uma referência de homem de valor. E ele começou como faxineiro na Elevadores Otis. E saiu de lá como líder de seção, não chegou a ser um encarregado, mas era um líder de seção. Ele tinha uma influência grande junto com seus funcionários, então ele tinha um papel de liderança muito forte. E assim, o sonho de todo pai naquela época é que os filhos trabalhassem na Volkswagen, né? Então a Que história construíssem carreira numa empresa, né? Empresa, Sim, o cara verdade. viveu muitos anos ali. Então, assim, era o sonho dele ele fazer Senai e que eu fizesse Senai voltado para a área, né, do automobilismo, da mecânica, enfim, de coisas que pudessem me permitir que entrassem numa empresa como essa. Tinha uma escala, né? Era Volkswagen, Ford. Sim, Então sempre, às vezes Yamaha e tal, sempre exatamente. nessas indústrias, na verdade. Exatamente isso. E aí, nesse processo todo, eu fiz Senai eu fiz Senai, mas fiz Senai de artes gráficas. Então eu já comecei a ser ovelha negra ali. Entendeu? Eu comecei a fugir um pouquinho da linha do que meus irmãos fizeram também. Senai, um fez de mecânica, né? Enfim, eu fiz na área de artes gráficas, mas nunca exerci, né? Aliás, assim, a minha história com a educação escolar, ela é um pouco rebelde, né? Porque eu falo que assim, eu nunca gostei de estudar, eu gosto de aprender. Eu sou apaixonado por aprender, sou muito curioso. Ninguém gosta de aula. A verdade é essa. Exatamente. Eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que aqui a gente vai Quando a gente se dedica a algo que a gente gosta, aí assim a gente estuda e absorve, né, o conhecimento. Mas exatamente. Aula mesmo, aquela coisa chata, ninguém gosta. Aquela coisa mais litúrgica não era a minha praia. E eu sempre fui um cara de... Eu tenho um autodidatismo muito forte. Então eu aprendo as coisas com muita facilidade. Isso, de alguma forma, era um problema para o sistema educacional. Porque eu, por exemplo, eu ia fazer uma prova, cara, eu não estudava o mês inteiro. Na hora da prova eu pegava o caderno de um amigo, estudava tudo e tirava nota para passar, pelo menos. Então a minha relação com a educação foi mais ou menos assim. Depois eu entendi o papel importante que tem a educação na vida, mas assim, e estudei muito, né? Tanto que é impossível você ter conhecimento sem estudar. Tive que buscar, correr atrás desse atraso, mas fui estudar artes gráficas. Nunca exerci. Não sei o que é entrar dentro de uma gráfica para trabalhar. Saindo disso, eu fui trabalhar numa empresa, né? Vou dar uma resumida aqui, mas fui trabalhar numa empresa de reparador de circuito telefônico, né? Nossa, tipo, totalmente distinto. Em Santo André, e eles contratavam menores de idade e tal, então fui trabalhar lá. Odiava, cara, entendeu? Nunca foi a minha praia e tal, mas assim, eu tinha que trabalhar, era esse o caminho. Passei os 18 anos, me livrei do serviço militar, né? Porque eu fui dispensado, que era uma preocupação da época. E fui trabalhar com 17 anos, eu saí dessa empresa e fui trabalhar como ajudante de marceneiro. E aí entra um fator interessante também. Quando eu trabalhei na marcenaria, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar na marcenaria, porque meu negócio, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar com nada que fosse braçal. Mas isso foi me criando uma disciplina, né? Não, e até porque você tem uma conduta de já lidar com pessoas desde pequeno, né? Sim, e aí sem te dúvida. prender em 4 paredes para fazer toda a parte de marcenaria, rapaz, deve ter sido um... Mas você sabe o que é interessante, o Vinícius? É porque a marcenaria, eu sempre falo isso, hoje se fala muito em processos, né, na gestão. Eu me especializei nessa ferramenta, entendeu? Eu estudei muito BPM, que é uma ferramenta de gestão de processos, e a marcenaria ela me deu uma visão de processo. Porque processo nada mais é do que transformar uma coisa em outra, né? Isso o papel do processo é transformação. Se algum processo, eu sempre falo, quando eu estou mapeando o processo, eu falo assim, se alguma atividade não é transformada no processo, ela não tem utilidade nenhuma no processo. Você pode eliminar, que é uma boa maneira de você criar uma melhoria. E a marcenaria me ensinou isso, que eu via aquelas chapas chegando cruas, descarregava aquele caminhão lotado, porque era um peso do caramba, então eu fazia isso, descarregava e aquilo virava um móvel. Então era um processo de transformação fantástico. Eu acabei gostando e me apaixonando, tanto que até hoje, quando eu tenho tempo de fazer alguma coisa em casa, eu tenho as máquinas lá e eu gosto de fazer, porque realmente eu me apaixonei. Então a visão de processo, então eu falei um pouco sobre o garçom, que aprendeu sobre serviço, sobre atendimento, e a marcenaria me ensinou um pouco sobre o que é processo, né? Ela começou a criar dentro de mim uma visão sistêmica das coisas.
de como começa uma matéria-prima entrar e como ela é transformada para entregar para um cliente. Então é mais uma atividade que eu exerci. E aos 18 anos eu entrei na minha área que tinha tudo a ver com a minha identidade, né? Que é assim, o que mais chama atenção, o que mais as pessoas me procuram para falar. Às vezes eu falo assim, eu domino muita ferramenta de gestão, mas quando fala de venda, todo mundo é o assunto que todo mundo me procura. E aí eu comecei a ser vendedor. Eu tinha um amigo que trabalhava na empresa de consórcio, da Sharp do Brasil. Na época era a maior administradora de consórcio do país. E nessa trajetória, esse cara era peixeiro. Ele tinha uma barraca de peixe lá. Ele resolveu empreender e comprou uma barraca de peixe, tinha uma Brasília velha. E andava para cima e para baixo com essa Brasília fedendo peixe, né? É normal, ele trabalhava com isso. Cara, fiquei um tempo sem vê-lo. Um dia, do nada, eu vejo esse cara descendo de terno e gravata com um carro legal. Né? Desceu a minha rua lá e ele morava num outro extremo da rua. Aí eu encontrei ele no meio do caminho e falei, cara, você tá trabalhando com o quê, meu? Tô vendo você de carrão, de gravata, tá todo bonitão aí, né? Aí ele falou assim, cara, eu tô trabalhando de vendedor. E eu sempre tive muita clareza de que eu era um cara que tinha potencial para ser vendedor. Eu digo que qualquer pessoa, isso eu digo e provo, qualquer pessoa pode se tornar um vendedor. É uma habilidade que você desenvolve. Concordo. Correto? Que já entraria na minha pergunta. Exatamente. A vendas é habilidade ou dom? Não, Total habilidade. Total habilidade. Total habilidade. Eu tenho um exemplo que eu vou citar já, que deixa bem claro o que eu penso sobre isso. Mas naquele momento, o que eu fiquei curioso? Com a atividade de ter transformado a vida do cara. E eu sempre fui o cara que eu pegava as rifas para vender, vendia as minhas dos meus amigos, na escola, gincana, quando tinha que conseguir alguma coisa, eu sempre ia lá, o cara linha de frente, que fazia a coisa acontecer. Então isso sempre foi uma coisa que eu me identifiquei. Quando eu entrei na venda, cara, eu me apaixonei. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Essa é a minha profissão. Legal. Eu olhava para os outros vendedores, eu tive a oportunidade de trabalhar com caras excelentes, sabe, caras de alto nível, que me ensinaram muito. Só que eu tinha uma característica, eu olhava sempre assim, esse cara é muito bom nisso. Mas eu tenho uma coisa que eu sou melhor que ele e ele não é. Então, se eu aprimorar, se eu aprender o que ele faz e aprimorar naquilo que eu sou bom, eu vou ficar melhor que ele. Então, foi isso que foi me desenvolvendo. Então, tive êxito em vendas, fui campeão de vendas nível Brasil várias vezes na empresa. Depois eu acabei indo... quando era o Grupo Maclini que detinha a marca aqui. Sim, né? Quando o proprietário, que é o José Matias Maclini, faleceu, a empresa ficou para os filhos, não era o foco dos filhos, e a coisa foi... Antes disso acontecer, eu saí e fui para um projeto que era um projeto da Brastemp. Da mesma linha, só que não é da mesma linha, não era consórcio, mas era venda direta. O consórcio naquele PAP. momento... as duas eram. A minha venda era... Eu aprendi Total vendendo PAP. porta a porta. Total. Entendeu? Era pegar pasta todo dia e olhar para onde está batendo vento, falar assim, para esse caminho que eu vou. É óbvio que a gente se programava para fazer isso, mas era porta a porta total. Então eu digo que assim, mais para frente a gente deve entrar nesse assunto, mas só vou dar um spoiler aqui, que eu falo que assim, hoje a venda, eu faço uma analogia de uma coisa que eu vivi. Ela virou que nem a ortopedia, ou que nem a medicina de uma forma geral. Eu me lembro que antigamente você ia no ortopedista, você ia lá, tô com um problema no joelho, ele tratava, no ombro ele tratava, no pé ele tratava de tudo. Sim, Aí uma vez eu fui no médico, tava com um problema no ombro, ele falou, pô, o ombro eu não trato, é só com especialista. Então aí fragmentou. Ficou especialista de ombro, especialista de joelho. E hoje, de uma forma geral, até o marketing também passa por isso, mas a venda é muito assim. Hoje você vê assim, uma estrutura de venda que hoje você tem um cara que é o cara da prospecção. Sim, o o comercial 1, comercial 2, o closer. Você vai chegar no closer. Sim. Cara, eu fazia tudo isso sozinho. Eu tinha que bater. Hoje é raro, mas raro achar um profissional. E quando acha, é algo surreal. Mas é aí que tá o gargalo. O gargalo de mercado é esse. Depois eu acho que a gente vai se aprofundar, porque não é esse o foco. Eu falo um pouco mais voltado para minha história. E aí, cara, aí a coisa começou a acontecer. Eu virei supervisor muito cedo, fiquei líder de equipe. Isso era um desafio, porque eu liderava caras mais velhos que eu. Embora tivesse já um pouco dessa competência, precisava aprender outras coisas, mas eu tinha esse perfil de liderança, de gostar de desafio.
E por gostar de gente, isso acabava facilitando um pouco o desafio, né? Tive vários desafios nessa parte. Quando eu fiz... Eu falo que assim, o pessoal fala qual que foi o meu maior recorde, né? O pessoal fala que acha que é o Guinness Book, não foi. Meu maior recorde, ele acontece ali 24 anos, mais ou menos, quando eu tinha ganhado dinheiro como vendedor, e aí eu resolvi empreender. E aí eu montei uma empresa, cara. E nessa empresa foi o meu maior recorde. Eu quebrei ela em 5 meses. Entendeu? Eu acho que eu não fiz nada parecido. Então esse foi o meu maior recorde, entendeu? Quebrei a empresa, descobri que eu não sabia nada de gestão. E aí fui estudar. Né? Paralelamente estudando. É que a gente, o empresário em si, ele não nasceu para ser empreendedor, né? Sim. O brasileiro sim nasceu. Sim. Mas a gente não tem um estudo, a gente não sabe o que é ser empreendedor de verdade. E até a gente galgar e entender como funciona todo o processo, pô, leva-se um tempinho também. É mais ou menos, Vinícius, o que aconteceu comigo. Eu tinha algumas competências que me faziam me tornar um vendedor. Que não me faziam me tornar, mas me aceleravam o processo da minha formação como vendedor. A mesma coisa acontece. E aí, meio que vira um modelo. Porque o empreendedor no Brasil, ele vai pela aptidão que nós temos, por esse desejo, por esse desafio, às vezes por necessidade, mas a coisa acaba acontecendo, mas esquece da ciência. Entendeu? Você fazer gestão é uma ciência. Tem estudos, é uma coisa muito antiga. Nós vamos falar lá de Fayol, de Taylor. O que entra que a maioria dos empresários nem sabe o que é um modelo. O que é um modelo de gestão? Cara, modelo de gestão, na verdade, é um conjunto de ferramentas que estão disponíveis no mercado, né? Eu tenho, uma das minhas empresas é uma empresa de consultoria em gestão, e basicamente é isso, é uma síntese dessas ferramentas. Tem muitas ferramentas disponíveis que as pessoas mal conhecem, né? E são ferramentas muito antigas. É que muita gente fala sobre gestão e processo, mas na verdade eles nem entendem a essência disso. Não. O que é uma gestão? Cara, Estou colocando assim só... A gestão, ela tem um processo, porque é natural, entendeu? Ela tem um processo para se cumprir, tem atividades subsequentes, então isso é um processo. Processo, em resumo, é isso. A gestão é diferente, é busca de resultado. Alta performance. Alta performance. Saúde. Desculpa. Então, o que eu falo? Fazer gestão não é fácil. Não é fácil porque requer disciplina. Mas tem e um estudo também por trás, né? Exatamente, é um estudo. Mas como tudo nesse mundo, as pessoas complicam para vender a complexidade. Mas na sua essência ela é simples. Ela é simples. Você pega uma ferramenta igual o PDCA, que é uma ferramenta que transformou o Japão pós-guerra, e hoje o Japão é a potência que é em gestão e tem modelos de gestão. Hoje você pega o modelo Toyota, cara, a Toyota não tem ISO 9000. Porque o modelo Toyota ele é maior do que a ISO 9000, entendeu? Ele se aprofunda mais. Então é aí que entra essa questão do que é o modelo de gestão. É isso. É uma síntese de ferramentas que te permitem ter o controle do negócio. E, através do controle, você fazer todo o processo de empoderamento da sua equipe, do seu time, para que eles tenham autonomia para alcançar resultados. E falando aproveitando essa parte de liderança, é muito melhor você contratar fora ou você treinar a sua equipe? Aí eu vou falar da minha experiência. Eu sei que talvez se prega muito de você achar talentos, o cara que é bom pra caramba, e você criar um modelo de cargos e salários para você atrair funcionários, mas eu sou o cara da formação. Também. Toda a minha equipe, e aí eu falo toda literalmente, que eu fui o cara que... o meu negócio principal foi do zero, entendeu? Esse projeto do Guinness foi do zero. Eu formei cada um, do atendimento e até a área de vendas. Então, eu sou o cara da formação. Eu gosto de gente com talento. Eu não vou olhar currículo, eu quero saber a história do cara. Então, eu acho que ali diz muito sobre quem esse cara vai ser ao meu lado. É óbvio que você não vai acertar sempre, mas no meu caso eu tive o privilégio de acertar a maioria. Bom. Entendeu? E com isso você cria... eu falo que o papel do líder é você fazer pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Uma boa equipe não é aquela que faz todas as coisas extraordinárias, mas é a pessoa comum que faz algo extraordinário. Exatamente. E o papel do líder é extrair isso.
né? É você... Eu estava falando isso com um liderado meu ontem, né? Que ele é muito bom, né? Tava tratando de um assunto com o funcionário. Eu falei para ele, cara, você não pode exigir que as pessoas façam como você fez. Você tem que achar a identidade dessa pessoa, que tem algo único, que ela vai fazer o que você faz, mas vai fazer do jeito dela e pode extrair um resultado maior. Perfeito. Então, a liderança ela é individual. Você lidera uma equipe, mas você lidera indivíduos, cada um com uma aspiração, cada um com um objetivo, cada um com uma história. E tudo isso vai influenciar no perfil desse funcionário. Então, eu sou o cara da formação. Então, inegável que eu vou sempre te responder que esse é o melhor caminho. E aí entra naquela questão de mentalidade, de você saber exatamente quem é a pessoa, Sim. toda a parte de temperamento, personalidade, tudo para que você entenda quem é o indivíduo Perfeito. por si só, para poder avançar nisso. Exatamente. Né? E qual é a combinação perfeita entre gestão e vendas? Cara, eu acho que vendas ela é uma atividade, entendeu? É uma atividade. Eu falo, venda é uma atividade, negociação é um processo, né? Dentro desse, quando eu trago ela para um processo, que é o processo comercial, né? Que já é uma outra coisa. Então, processo é comercial, atividade é venda e negociação é processo, né? Você tem ali um subprocesso do Subnúcleos, comercial. né? Digamos Isso, assim. é um subprocesso. Então, a venda é parte da gestão. Entendeu? Ela é um processo principal para toda empresa. Porque quando eu falo de processo, numa escala de uma organização, hoje se fala muito de processo, mas eu vejo muita gente mapeando setores. Isso não tem nada a ver com processo. Sim. Eu vejo muita gente falando isso em podcasts, em treinamentos, enfim. Eu mesmo costumo falar que para você ter uma boa empresa funcionando, no mínimo, né, o mínimo é que você tenha esses 5 setores bem funcionando com processo e gestão. Sim. Que é o setor financeiro, setor de pessoas, setor de processos, Perfeito. marketing e vendas. Se você tem isso, uma empresa roda. Sim. Só que dentro disso tem que ter gestão, tem que ter um Sim. processo para poder cuidar de todos esses processos. A gestão é o controle. Gestão, gerenciamento é controle, né? Quando você fala do ciclo do PDCA, quando você está gerenciando, isso é o que eu falo no meu treinamento, sobre quando eu abordo essa ferramenta específica, é uma ferramenta, é uma parte das ferramentas que eu trato. Quando você fala sobre PDCA, o que é o PDCA? O PDCA é uma ferramenta para você. O que significa gerenciar? Começa por aí. O que é gerenciar ou controlar? É você girar o PDCA. Porque PDCA é um ciclo, que eu digo que é muito mais que uma ferramenta, ela é uma cultura. Que quer dizer, o Qual é P, a sigla? Já vai falar. planejamento, D, desenvolvimento, C, checagem, A, adoção de medida corretiva ou ação corretiva. Dentro do P, são 3 fases. Ela é dividida em 3 fases, que é o quê? Objetivo, meta e método. E é aqui que a coisa começa a ficar complexa. Porque a maioria das pessoas nem fazem Não sabe isso, nem não fazem nem nos diferenciar. próximos 3 meses. Eu pergunto para muita gente, o que é objetivo? O que é meta? Muitos falam a mesma coisa. É quase que igual. A meta é a mesma coisa que o objetivo. A meta é o alvo que eu quero alcançar. Cara, eu preciso primeiro ter uma definição. É aí que entra a simplicidade da coisa. Entra pela educação. Que foi o meu calcanhar de Aquiles no passado, que eu falei, mas é pela educação. Objetivo é o caminho, é onde eu quero chegar. Então, objetivo é onde eu quero chegar. O que é meta, então? Meta é o meu objetivo traduzidos em números e datas passíveis de serem monitorados. Perfeito. Certo? E o método é o quê? É as ações, o caminho que eu vou perseguir para alcançar a minha meta. Rapidamente exemplificando, eu quero emagrecer, meu objetivo. Eu quero emagrecer. Quando eu pego o meu quero emagrecer e transformo ele em emagrecer 10 quilos em 10 meses, entendeu? Eu já transformei em meta. Então, defini uma meta. Uma vez definida a meta... E o que eu preciso fazer para alcançar isso? Para chegar lá. E eu preciso monitorar, eu preciso pesar todo mês, saber se eu perdi 1 quilo, que aí eu estou dentro da curva, se eu não estou fora. Se não, eu preciso... Percebeu o PDCA? Aí aqui, ó, quando eu estou desenvolvendo execução, treinamento e execução, é o D do desenvolvimento. Então, quando eu entendo essa etapa, você percebe que assim, eu tenho a meta, eu vou perseguir. O que é a checagem? A checagem é onde eu vou para a balança. Cara, perdi 800 gramas. E aí, tá tudo certo? É as famosas KPIs, né? Exatamente. Do marketing. São os indicadores, entendeu? Uma vez que eu identifiquei que eu não estou nessa curva, o que eu faço? Adoção de medida corretiva. Girei o PDCA, estou controlando.
O que eu faço para poder continuar na meta? O que eu faço para poder organizar? E aí você vai criando toda uma parte gestacional ali. Exatamente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, gestão é ter o controle, é busca de resultados. É buscar resultados. Para buscar resultado, eu preciso ter dados. Eu preciso controlar. Então, eu tenho que ter ferramentas que me deem esse suporte. Então, e na venda dá para ser feita a mesma coisa, exatamente. Correto? A venda é um a negociação é um processo. Ela tem etapas. Se confunde muito hoje, o cara fala, cara, eu sou muito avesso a isso. Eu tenho um segredo. Se é um segredo, você não pode contar para ninguém. Já começa por aí. Concordo. Então não conta para ninguém. Se é segredo, você já está descumprindo Por uma si regra só. ética do segredo. Se você tem uma fórmula mágica, legal. Mas, Existe? cara, Começa por aí, né? Existe uma fórmula mágica? Entendeu? Para mim não existiu essa fórmula mágica. Existem técnicas. Quando eu aprendo técnica, eu faço o mínimo necessário para alcançar o resultado. A minha experiência, a minha execução, a minha percepção, o meu talento faz com que eu aprimore, que eu me desenvolva. Então eu tenho as minhas técnicas, eu consigo desenvolver as minhas técnicas. Então é um processo. É aprendizagem pura. E tudo é um processo, até para poder desenvolvimento pessoal, quanto a parte da empresa. E a empresa é você. Exatamente. Automaticamente. Porque você reflete, é o espelho, de fato, de quem você é, né? Exatamente. Se você não está bem internamente, a sua empresa vai refletir isso. E você comentou, você fez um comentário sobre a questão dos processos. Só para não perder essa informação, quando eu falo de processo, a primeira coisa que eu tenho que entender é, primeiro, o que é processo? Processo é um conjunto de atividades subsequentes. Isso é processo, de forma simples. Tá, o que é atividade? Atividade é um conjunto de tarefas. Então, um conjunto de tarefas forma uma atividade, um conjunto de atividades forma um processo, um conjunto de processos forma uma organização. Dentro da estrutura de processo, eu tenho que definir, você falou da venda, era essa a pergunta. Quais que são os meus processos principais? Quais são os processos, aqueles processos, uns chamam de prioritário, outros processos críticos. Então, são processos essenciais, os que estão ligados ao core business da empresa, ao foco, ao coração do negócio. Quais são? Então, isso entra naquela aquela divisória, eu esqueci o nome daquilo. Árvore de processo? Onde você fala qual é o processo urgente que pode ser feito agora. Qual que a gente é urgente, mas pode adiantar. Isso aí é matriz de prioridade. Matriz de prioridade. Isso é matriz de prioridade. Nesse caso, é antes disso. É o definir de fato, pegar a sua empresa, falar, Vinícius, vamos mapear a sua empresa? Primeira coisa, quais os processos que agregam valor para o cliente? Esses são os essenciais. Vendas, operação, certo? Certo. O marketing, dependendo da atividade. Definir quais são os processos essenciais. Aí vem os processos de apoio. Não é uma hierarquia de... muita gente acha que assim, esse é mais importante. Não é de importância, não é grau de importância. É os processos que agregam valor para os processos que agregam valor para o cliente. Então, quer dizer, o RH. O RH não é um processo essencial. Sim, mas é um... Eu posso, inclusive, terceirizar. Certo? Verdade. Ele não tem que estar na minha mão, o meu olhar de dono. Então, é um processo de apoio. Ele dá suporte para o processo essencial. O financeiro, a mesma coisa. Então, o processo de venda que você me perguntou, ele está dentro desse contexto de gestão. É só você definir o grau de prioridade. Ele é o coração. Acho que o mais importante para uma empresa, primeiro, é lucro, venda, certo? Sim. Porque se você abre uma empresa, automaticamente o que você quer é lucro, não faturamento. Exatamente. É que muita gente promete faturamento e aí quando você vai ver, duas pesos e duas medidas. É a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Né? Tipo, tudo que entra, faturei 10 bilhões de reais... Quando você vai ver o caixa da pessoa, tá devendo 11. Né? Exatamente. Não quer dizer, eu vejo o cara falar, já faturei 1 milhão, 2 milhões, 10, 1 bilhão de reais. Tá bom. O que sobrou disso? Entendeu? E aí? No fim das contas é isso. Entendeu? Aí entra a gestão. Eu tenho que fazer isso, produzir algo. Eu até brinco, o Rubens, que você conhece, sim. o Rubão. Veio aqui, inclusive. Ele esteve aqui, né? Um beijo pra você, Rubão. Falo pra isso, falo pro Fernando Fê. Um grande abraço. Um beijo, meu irmão. Tamo junto. Hoje ele repetiu isso. Ele falou, aprendi com você. O dinheiro mais barato que tem é o dinheiro dos outros. Isso é um fato. Eu sempre falo isso. Entendeu?
Então, qual que é o dinheiro mais barato? É o do cliente. Se eu vender muito, eu tenho mais dinheiro em caixa e não preciso do banco. Então, esse dinheiro é barato. Entendeu? É porque é diretamente ligado à negociação do E negócio. outra, você troca o seu conhecimento por esse dinheiro, né? Você não precisa necessariamente pagar juros, taxas e Exatamente. Entendeu? Eu ganho autonomia. Autonomia e liberdade. Eu sempre falo que liberdade é sinônimo de autonomia. Mas, enfim, é sobre isso. Então, eu preciso aprender a vender. Não existe esse negócio. Ah, eu não gosto de venda. Cara, então você não entra no negócio. Desculpa. Você não está pronto para esse jogo. Não está pronto para ser empreendedor. Você não está pronto para esse jogo, cara. Você vai ter que aprender a vender. Ah, mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, mas, cara, você está abrindo um negócio que tem que vender. Ah, eu contrato alguém. Legal, se tiver um cara competente e tudo, mas lembre-se o seguinte. O dia que ele sair, ele leva todo o seu capital intelectual. Exato. Entendeu? É isso, você não sabe formar vendedor. Por que eu tenho segurança? Cara, eu tenho segurança porque se sair um, eu formo outro. Entendeu? Eu respirei aquilo ali, eu sei como é que é o negócio. Eu vou pra rua até hoje, cara. Então, E a maioria dos empresários não gostam de vendas. Sim, a verdade é essa. Sim. Né? Porque aí também entra um pouquinho na parte de temperamento, né? Tem pessoas que são mais operacionais do que pessoas que lidam com pessoas, tudo. E enfim, vai muito pra esse ano. Eu, por exemplo, eu jamais trabalharia na área financeira, Vinícius. Só que eu fui estudar a parte financeira para saber pelo menos o que eu tenho que cobrar. Ah, não, sim. O básico você tem que saber, pô. Porque se você quer ser empresário e quer crescer, o básico, no mínimo, você tem que entender, pelo menos no máximo, até você ensinar. Porque tudo aquilo que você aprende é aquilo que você ensina com maestria, correto? Sim. Então, se você consegue passar para alguém, no mínimo você já está mais tranquilo nessas ações. Exatamente. E tem uma coisa interessante, né, nessa questão da venda. O cara fala, eu não gosto de venda. Você passou a vida inteira vendendo? Como que você não gosta de venda? Você vende o seu visual, você vende quem você é. pequeno, velho. Você quer uma coisa, você não você sabe conseguiu falar. namorada? Pô, você é porque você vendeu. Bicho, né? se Começa você por aí. não sabe falar, você aponta e chora. Verdade. Até você encher o saco da sua mãe, ela te dá aquilo. Ela vai se matar para descobrir o que é. Ela fala, pô, cala a boca, moleque, toma aqui. Desde pequeno, para namorar, para fazer amigo, você tem que se adaptar. É porque, não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas elas têm aquela pré-concepção de que o vendedor, ele é chato. Mas hoje existem técnicas para você até aprofundar um pouco e ter essa intimidade, né? Então, é que aí que tá. Eu falava, a minha esposa, ela falava isso pra mim. Hoje ela vende pra caramba. Entendeu? Ah, eu não gosto de vendedor. Vendedor é chato pra caramba. Não é o vendedor que é chato. É um profissional mal preparado que é chato. Porque ele não sabe os recursos que ele tem, que ele pode usar. Porque assim, ninguém convence ninguém. Esse é um ponto. Em vendas, cara, ninguém convence ninguém. Eu falo isso muito pra minha equipe. As pessoas se convencem. Uau! Isso certo? É importante anotar, inclusive. Se eu chegar para você e falar, cara, você tem que fazer isso, você vai falar, peraí, tem por quê? A primeira barreira já está aí, né? Você inverteu o processo de venda. Você deveria estar nesse papel. Você deveria estar fazendo perguntas. E você coloca o cara na bolsa e fala, por quê? Por que eu tenho que comprar isso? Quando, na verdade, eu falo assim, cara, por que isso aqui faz sentido para você? Faz algum sentido para você? Não, por quê? E o cara vai te falando. À medida que eu falo que eu tenho um problema e eu declaro isso, entendeu? Venda não é inserção, venda é perguntar. Venda é pergunta. É descobrir qual é a dor. No meu treinamento, acho que a gente até já bateu um papo sobre isso, eu parto desde o princípio lá. Eu explico o que é uma necessidade. As pessoas não entendem o que é necessidade. Como que eu vou descobrir uma necessidade se eu não tenho o conceito do que é necessidade? Então, o que é necessidade? O que é característica? A maior parte dos vendedores vendem característica. A maior parte. Entendeu? Eu assisto isso como cliente, eu assisto o tempo todo. Então, assim, o que é característica? Característica é aspecto no produto. O que é benefício? Benefício é o que essa característica resolve de problema do cliente ou proporciona de vantagem para o cliente. Quando eu entendo essa base, esse tripézinho, fica mais fácil, porque quer dizer, eu preciso entender agora como descobrir ou como entender a necessidade do cliente. Só tem um jeito, é perguntando, cara. É só perguntando. Você só está me conhecendo mais hoje, entendeu? E as pessoas que estão assistindo a mesma coisa, porque tem alguém me fazendo pergunta. Verdade. Então, se você me conhece,
fica mais fácil de te oferecer algo que te ajuda. Percebe? O vendedor é um solucionador de problema. Esse mindset ele precisa mudar mesmo. Ele tem que deixar de ser vendedor para ser um solucionador de problema. Quando você se coloca na posição de um cara que está ali para colaborar, não é foco no cliente. Você ouve muito isso. Foco no cliente, os caras batem na mesa, dá porrada, dá grito. Não é foco no cliente, é foco do cliente, cara. Sai desse lado da mesa e senta do meu lado. Vamos olhar para o mesmo lugar? Onde está seu problema? Está ali? Cara, eu consigo te ajudar. Dá a mão para mim, confia que eu te levo lá. Ah, mas eu não acredito que você vai... Calma, cara. Eu vou te provar, tá aqui, ó. É assim, assim. Então, quer dizer, é processo. Não tem outro jeito. Você vai... Eu me lembro que tinha clientes que eu vendia e o cara falava, não. É porque a maioria das pessoas, quando a gente entra no assunto de vendas, ela até fala sobre o tripé, né? Ele fala, não, dor versus prazer, você gera resultado, mas por que será que a maioria das pessoas ainda insistem tanto na característica? Cara, porque não aprendem, não são treinadas. Quando você entra numa empresa, eu vou te falar até pelo que eu assisto. O que as pessoas mais ensinam? Você tem que dominar o seu produto. As pessoas você tem que conhecer muito bem o seu produto, verdade. Entendeu? Se eu pegar hoje uma geladeira, né? Minha mãe passou por isso, eu tenho uma experiência disso. Ela foi comprar uma geladeira, cara, numa dessas lojas, e o vendedor ofereceu para ela uma geladeira frost free. E do lado tinha uma geladeira de descongelamento automático. Ela comprou descongelamento automático. Quando chegou em casa, a vizinha foi ver. Comprei uma igualzinha essa daí. Ela falou, deixa eu ver. Foi ver, falou assim, só que a minha é frost free. Ela falou, mas o que é frost free? É que a frost free não congela nunca. Então ela tem um sistema que ela não permite a formação de gelo. Ela falou, é essa que eu queria. Porque minha mãe não entendeu. Entendi. Vendeu característica. Agora, se ele falasse que a frost free não formava gelo, fatalmente com certeza ela fala, não é essa que eu quero. Eu vou pagar mais caro por essa. Você percebe? Sim. Então, da mesma forma que não existe vendedor chato, e aí eu vou pular de lado. Não existe cliente chato também. Entendeu? Isso é um fato. Não existe cliente chato. Existem pessoas mal resolvidas. E aí ela vai ser mal resolvida em todas as áreas da vida. Ela vai te dar coice. Se você for amigo dela, você vai tomar um coice. O que entra bastante no nível de consciência, né? Eu costumo falar que 1% do público é aquele cara que já sabe. Então ele tem um problema, ele sabe que tem um problema, busca a solução ao problema dele, é o cara que vai pro Google. Perfeito. Aqui é guerra de preços, é toda aquela coisa. Tem clareza do que quer, exatamente. 19% é aquele cara que tem um problema, sabe que tem um problema, só que ele procrastina. Ele precisa de um estado emocional para que ele tome a decisão de compra. Perfeito. Ou descobrir uma oportunidade, um desejo ali. Isso, exatamente. Certo? Os outros 80% da base é aquele cara que tem um problema, ele não sabe que tem o problema, quem dirá ele procura a solução. Onde que está a maior demanda? Aqui, 80%. Aí, cara. O vendedor, ele trabalha mais aqui, certo? Sim. Porque conforme ele vai trabalhando bastante perguntas, automaticamente ele está descobrindo os problemas desse tipo de pessoa e gerando potenciais clientes. Exatamente. O que fica a pergunta, né? Se você ensinou para a pessoa, ela vai pesquisar no Google ou ela vai comprar de você? Depende da performance do cara, mas seguramente se ela cria esse vínculo do solucionador, normalmente é o ela vai comprar de solucionador. você, cara. Esse cara que me ajudou, o Google não me explicou nada. Entendeu? Que interessante isso, né? Quando isso. a gente fala... E é uma coisa realmente simples que as pessoas acabam não falando e que todo mundo vive de necessidade, né? Cria-se os paradigmas doidos, né? O mercado hoje, com essa explosão de imersão, de coach, que os caras não gostam de coach, que o outro fala que não é coach, que o outro... Cara, coach é treinador. Isso é o resumo. Isso é a tradução da palavra, é treinador. Todo mundo que treina é treinador. Só que criou um estigma sobre a palavra. Mas beleza, não é esse o ponto, não quero nem me aprofundar. Mas com essa série, com esse boom, tem muita baboseira sendo falado por aí. Cara. Isso é um fato. Entendeu? Concordo Aquilo que eu falei você. que fragmentaram, né, os processos. Cara, hoje você pega um vendedor, não vende mais. Não vende mais. Hoje os caras criaram uma droga, entendeu? Que entrou na veia do vendedor, ele se viciou e ele não vive mais sem. O que você me fez lembrar... Termina. Chama lead, velho. É isso que eu ia te Lead perguntar. é a droga do vendedor.
Cara, o que você acha de uma pessoa que fala que tem lead desqualificado? Essa era a pergunta. Cara, eu vou te falar de experiência própria. Tem lead desqualificado? Tem. Entendeu? Mas o problema é que tem muito mais vendedor desqualificado do que lead qualificado. Entendeu? É o que eu falo. Como que você pode pegar um cara que clicou... O lead desqualificado não te responde. Agora, o cara que te respondeu, ele não é desqualificado. Ele tem interesse no seu negócio. Vamos pro básico, funil de venda. Todo mundo fala de funil de venda. Funil de venda você tem lá, primeira camada, topo de funil. O que é? É o prospect. É o suspect, não é isso? Suspect é o suposto cliente. É o mercado. Aí eu vou lá e jogo a informação para o mercado inteiro. Aí vai para o prospect, que é um cara que tem potencial de compra do meu produto. Aí eu faço um trabalho com o prospect. Ele tem potencial, mas ele não tem interesse no meu produto. Aí ele vai para o nível de interesse. Aí ele vai ter interesse no meu produto. Uma vez que ele tem interesse, ele se torna um prospect qualificado. Então eu estou dizendo que não existe lead desqualificado. Correto. Certo? Se o cara clicou errado, eu já peguei, minha filha que clicou, não sei o quê. Então assim, o cara que liga para você, o cara que entra em contato com você e quer saber informação sobre o produto, ele é um lead qualificado. Ele é um prospect qualificado. É que na verdade... Ele não é um lead, ele é um prospect qualificado. Aí depende do processo. E aí entra a questão do processo de venda. Como eu estou tratando esse lead? Entendeu? É que na verdade não existe uma pessoa desqualificada, né? Existe que ela tem um outro problema que você ainda não descobriu. Correto? Sim. É que normalmente não faz sentido com o seu produto ou específico. Tá, beleza, Momento, até aí tudo certo. É um momento. Às vezes eu tenho curiosidade eu quero comprar algo, mas não está no meu momento. Entendeu? Financeiramente ou realmente aquele... Eu noto que naquele momento não é o ideal. Mas se criou esse conceito. E aí tem um monte de cara falando aí que vai transformar as vendas do cara gerando lead, cara. O cara não está preparado para lidar com lead. Eu já vi muitas empresas quebrarem justamente por venderem demais. Entendeu? Sim. Eu tenho experiência com agências que pegaram o meu negócio e eu gastei uma grana com o cara, entendeu? E o cara não me entregou porra nenhuma. Eu costumo falar que quando a gente vai separar... Isso é da área de marketing, tá? Existem 9 públicos ali. Sim. Então você tem o anônimo, você tem o seguidor, né? E você precisa transformar o anônimo em seguidor para que o seguidor se transforme num suspect, num prospect, se torne um lead. O lead vai para o comercial 1 e aí vai para o comercial 2 quando se torna a primeira compra. Só que existe entre o comprador e o prospect um quase cliente, certo? Esse público onde a pessoa pode ou aceitar a sua oferta e continuar a venda, ou ele abandona. E muita gente negligencia isso, deixa dinheiro na mesa? Sim. Cara, eu costumo dizer que eu falo isso do meu negócio. Depois a gente vai falar que nós não vamos dar esse spoiler. Não adianta. O público vai ter que esperar o que eu faço. Até o final. Entendeu? O que foi a indicação do Guinness. Mas enfim. Eu falo para minha equipe. Você sabe qual é o maior potencial nosso de venda? Ele está no cara que não quer comprar. É o cara que não quer comprar. Por quê? Porque eu tenho uma equipe de prospecção pesada. É rua, cara. Os caras vão pra rua. Ele não é o cara... Porque assim, hoje o lead transformou... O cara tem um crachá lá que está escrito vendedor, mas ele é tirador de pedido. Fala pra mim. Isso aqui é muito importante. Você conhece um campeão de venda de Coca-Cola? Já ouviu falar de um? Não precisa, cara. Quem que tira o pedido da Coca-Cola? O cara do caminhão. Sim. É tirador de pedido. Agora, se você está conseguindo vender só para aqueles caras que têm interesse no seu produto, entendeu? E que buscaram você. Que buscaram você, você está deixando... Faz uma estatística. Você é de marketing. Você me fala se eu estou errado. Sim, com certeza. O que vem mais? Venda desses leads, entendeu? Você converte 80% ou você converte 20%? Você converte 20%. Esse resto aqui, cara... Tem alguma coisa para a gente fazer por eles. Agora, como que eu vou convencer eles? É lógico que tem algumas impossibilidades. Hoje o WhatsApp, embora seja uma ferramenta fantástica, ele impede muito essa interação que a gente está tendo aqui, que é o que eu gosto, entendeu? E eu vou te dizer que o cliente também gosta. Às vezes ele não tem tempo e às vezes esse paradigma do vendedor chato acaba também complicando. E quem tem a responsabilidade de mudar somos nós. Eu tenho que mostrar que eu sou profissional. E o mercado está se transformando também, né? Sim. Todo mundo está levando para uma mensagem do Zoom e, na verdade,
Exatamente. É perca de tempo. Então, essa interação, mas muitos vendedores são acomodados. Eles querem responder aqui, ó, e ficar trocando ideia no WhatsApp e não sei o quê. Eles não chamam o cara para uma reunião no Zoom. Porque uma reunião no Zoom já seria um baita de um passo. Com O certeza. cara está me vendo. Eu estou analisando o comportamento dele. Quando eu falo do meu produto, do benefício do meu produto, eu vejo uma inclinação de corpo, um sorriso, é uma reação, é um sinal de compra, meu amigo. Se você não tiver ligado nisso daí, você tem que criar mecanismos no WhatsApp para sacar qual que é. Entendeu? Eu digo que no WhatsApp você tem que mais confundir do que explicar. Porque eu falo, complica, pergunta um monte de coisa, por quê? Porque pô, não estou entendendo. Vamos marcar uma reunião, ficar mais fácil? Posso te ligar? É mais fácil. Entendeu? É óbvio que tem produtos que são mais fáceis, mas o meu produto, cara, no WhatsApp não rola. O meu também não rola. Não rola no WhatsApp, não vai rolar. Aliás, entendeu? agora eu vou falar eu tenho uma certa dificuldade, porque assim, eu levo as pessoas pro Zoom, eu converso com elas. Cara, às vezes eu sou muito mais consultor do que de fato o vendedor. Sim. E aí, esse já é um grande problema por si só. Eu sei disso. Eu sei disso. Porque aí você acaba entregando toda a solução para a pessoa e ela vai lá e contrata uma pessoa. Você deu a consultoria, né? Então, acabo fazendo isso. Mas, às vezes, a pessoa já está fechada. Você olhou o brilho nos olhos dela e você não faz a indicação para o pagamento ou para... Eu tenho muito desse problema de não fazer isso. Porque você acha que é invasivo. Entendeu? Quando você... Primeira coisa que a gente tem que entender. Você tem que aprender sobre venda consultiva. É o que eu ensino hoje. Eu ensino hoje o meu treinamento, ele não vai ficar só ensinando técnica. Porque técnica, cara, qualquer um aprende e qualquer um replica. Eu posso decorar um texto e replicar isso. Entendeu? Porque tem um monte de cara vendendo treinamento de venda que nunca carregou uma pasta na vida. Verdade. E eu desafio o cara se quiser. E tem cara que é player grande, tá? Não, concordo. Entendeu? Concordo tem player grande no mercado que não sabe nada de venda. Concordo. Só que o cara é bom na didática, na comunicação. Ele vai lá e fala, faz isso, faz... Tá, tudo bem. E agora? Como é que eu transformo essa informação para colocar dentro da minha empresa? Meu treinamento, ele é prático o tempo todo. Eu ensino a técnica. Segundo passo, você vai personalizar a técnica ao seu produto, tá? E você vai fazer agora treinar isso. E vai aprender você se autoavaliar. É criar um mapeamento do seu processo de venda, onde você consegue se assistir vendendo e falar, eu estou errando aqui, cara. Então, é nesse caminho que eu falo. Então, às vezes, a falha é nesse processo. Porque, primeiro, a venda consultiva, ela foca na dor. Quando você faz a venda demonstrativa, que é o que você está usando, você vai falar tudo que o seu produto tem. Mas nem tudo que o seu produto tem me interessa. Sim. Porque, às vezes, a minha dor com relação ao produto, cara, eu vou falar no meu produto. Muitas vezes, o cara não está preocupado com tudo que tem. Ele está preocupado que tem um estacionamento interno, porque o carro dele foi roubado num outro lugar que ele foi. Entendeu? Sim. E ele fala, não, eu preciso ter, tem segurança, a preocupação dele é segurança. Então eu tenho que perguntar para ele, quais os aspectos que te atraem? O que te trouxe até aqui? O cara vai me falar. Então eu vou trabalhar focado na necessidade do cliente. E à medida que ele me declara uma necessidade, eu pego algo no meu produto e ofereço para ele. Concordo com você, isso realmente é um problema, cara. Eu tenho uma solução. Nosso produto foi desenvolvido e tem um benefício que contempla a resolução desse problema. A pergunta é, ele já está me vendendo aqui ou não? Já, vamos ver no final e depois eu dou um exemplo de fechamento também, entendeu? Tá. Que é justamente o gargalo que você falou. À medida que você qualificar na minha linguagem de treinamento, é fazer pergunta aberta e fechada. Você tem que aprender a usar essas perguntas. Tem a hora certa para usar, não é aleatório. E o cliente te dá dica de quando você deve usar, o cenário te dá dica de quando você deve usar. À medida que você aprende isso, cara, é um negócio tão poderoso. Eu vou te falar de vendedores que foram comigo. Tinha uma vendedora... O que entra lá na minha mentoria prepara, né? Eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu ensino. Sim. Ah, entendi. Eu tinha uma vendedora que falava assim, eu saía com ela para vender, para ajudar, para ensinar. Ela voltava para a equipe e falava, cara, ele hipnotiza o cliente. Eu não hipnotizava. Eu simplesmente conectava o cara na necessidade que ele tinha e mostrava para o cara que a solução da vida do cara sou eu. Então, quando eu pego e faço as perguntas certas, o cara me dá a necessidade, eu venho e falo, resolvo. Ele começa a dar sinal de compra, que é o que eu falei, uma reação corporal, uma fala, cara, que legal isso aí. Isso é um sinal de compra. Ou pergunta, mas como é que eu pago isso?
Você parou para pensar como é importante, tem vendedor que não se liga, que ele fala, como é que eu pago isso? O cara já comprou, meu amigo. Ele pode até não ter dinheiro para pagar, mas ele já comprou. Mas na mente já comprou. Ele já comprou e você não reage. Então, quando acontece isso, chega num ponto que é o maior desafio de todo vendedor, que é esse que você falou que você tem, que é o fechamento. Eu sempre falei que eu não era vendedor, eu nunca gostei de ser vendedor. Hoje eu já estou mudando um pouquinho mais, porque a gente muda a mentalidade, né? Mudando a mentalidade, entendendo que você é vendedor, você só não tem a habilidade e que você está desenvolvendo para chegar num nível de alta performance. Mas o ponto-chave é esse, o fechamento, que tanto se fala. Fechamento, ele é necessário, não é um indicador de venda fechada. O fechamento é uma técnica para ser o termômetro da entrevista de venda. Quando você faz o fechamento, você mede. Eu normalmente faço o fechamento da seguinte forma. Falei tudo que tinha que falar. Falei, você tem mais alguma dúvida? Cara, essa pergunta é chave, é simples. Você tem mais alguma dúvida? Não, não tenho mais nenhuma dúvida. Ah, bacana. Então eu vou recapitular o que nós já conversamos aqui, tá? Isso eu tô dando um spoiler do treinamento, tá? Vou recapitular o que nós estamos fazendo aqui, que nós falamos aqui. Você me falou desse problema, a gente falou que a gente tem essa outra solução que resolve o seu problema, essa outra solução que resolve o seu problema. Eu estou falando com você, Vinícius. Você está fazendo o quê? Com a cabeça. Eu estou te estimulando a responder positivamente. E aí eu vou falar da questão sim, obviamente que é sim. Entendeu? Eu falo, bacana. Sendo assim, por gentileza, você prefere receber as correspondências na sua casa ou você recebe no seu escritório? Estou dando um fechamento alternativo. Entendeu? Não vai caber para todo produto, mas isso dá para adaptar para o produto. Eu for um produto físico, entendeu? Falou, a sua preferência é por fazer o pagamento no cartão ou a sua ideia é fazer à vista? Porque daí eu posso verificar se tem um descontinho. Entendeu? É uma alternativa. Você dá duas oportunidades para o cara decidir. Então, quando eu faço isso, o cliente vai fazer o quê? As correspondências chegam bem na minha casa. Eu prefiro na minha casa, eu mando tudo para lá. Legal. Qual que é o... Eu não estou falando, vamos fechar a venda. Cara, não se faz isso. Eu vou falar assim... Qual que é o seu nome completo? Putz, eu então estou errando muito. Eu falo, eu posso colocar você dentro do portfólio dos meus mentores? Nada, cara. Você tem que chegar e vamos mostrar que a conversa é séria. Eu não perdi meu tempo aqui. Não existe agenda sem compromisso. Eu vejo, não, me atende sem compromisso. Não, compromisso não, cara. Você pode não gostar do meu produto. Você não tem o compromisso de fechar porque eu estou indo aí. Mas você tem o compromisso de me ouvir, de me atender, de dedicar esse tempo. Entra um respeito aí isso. também. Respeito. Então tem um compromisso sim. Então agora nós vamos ver se esse compromisso se amarra. Então legal. Seu nome completo. O que vai acontecer aqui? Meu nome é Vinícius, tal. Legal. Continuo, fechei minha venda. Cumpri minha missão. Mas não é esse o principal ponto. O principal ponto é que essa sua atitude como vendedor vai medir, te dar o termômetro. E se o cliente fala assim, que aí eu estou falando de uma atitude do cliente, ele rejeita o fechamento. Não, cara, eu não vou fechar agora não. Desculpa. É que eu fiz uma pergunta para você se havia mais alguma dúvida, mas eu percebo que ainda existe. Qual é a dúvida? Voltei pro jogo de novo, cara. Qual que é a dúvida? Não, é que eu preciso pensar, Cara, uma atitude oculta, que é o que eu falo. Eu ensino técnica e ensino atitude de cliente. Todo mundo fala sobre objeção. Tudo é objeção, nem tudo é objeção. Objeção é oposição ao produto. Entendeu? Nesse caso aqui, eu estou tratando de atitude do cliente. São 4. Descrença, desinteresse, aceitação, que é quando ele aceita, e a objeção, que é dividida em 2 ainda, por incompreensão ou por desvantagem percebida. À medida que eu entra na percepção de valor. Se eu vou pegar lá, cara, seu concorrente tem um preço menor. Pô, legal, é verdade. O meu é mais caro. Como que eu lido com isso sem ser antiético? De queimar o produto do meu concorrente. Tem um caminho, tem uma técnica. Então, nesse ponto, é o que eu falo, o termômetro é o fechamento. Quando ele fala, eu preciso pensar. Bacana. Pelo que eu percebo, a tua questão, ela... com relação ao produto, pelo que você me falou, não é. Então, eu suponho que seja uma questão financeira. Tem a ver com a parte financeira? Tomar a decisão? Você precisa de mais alguém para decidir com você? O cara vai te falar. É porque eu tenho que falar com a minha esposa. Legal. Aí você vai entrar num outro tipo de argumentação focado no problema que ele tem ali para fechar. Perfeito. Então, só que eu preciso fazer o fechamento. Mas você poderia me ter... você não é o decisor-chave ou Sim. você...
eu tenho certeza... Aí entra aquela... Eu tenho certeza que a sua esposa, ela está com você porque você tem uma certa confiança e ela tem uma confiança em você, então você... tem eu metodologias, que sou da venda isso? de impacto, cara, eu falo assim... porque a gente Ou vendia no eu dia, gostaria na de falar hora. com a sua esposa, então. Não, Com eu você não e dou sua essa esposa. opção. Eu falo assim, o que que eu faço? Por isso que eu falo, o vendedor perdeu essa pegada, cara. Eu fui numa concessionária esses dias para ver um carro. Concessionária era top, entendeu? Carro importado. Fechava meio-dia, cheguei 20 para meio-dia. Eu vi o carro, é um carro que eu quero comprar. Olha como são as coisas. Tinha condição de comprar. No final ela falou assim, ela tinha um carro na loja, o outro não. Ela falou, posso pegar seu WhatsApp para mandar a foto do outro carro? E aí o senhor vê qual que é melhor? Na hora, cara, eu nem... Tá bom. Passei meu contato, vamos ver o que vai dar. Sabe quando ela me mandou as fotos do carro? 10 dias depois. Putz, E sabe que se ela... Pergunta pra mim se ela fez alguma pergunta, qual eu escolhi. Não, ela não falou mais comigo. Aí o mercado tá ruim, aí a crise, aí não sei o que. Cara, eu desde que me conheço por gente, eu comecei com 18 anos em venda. Eu não me lembro do Brasil não ter problema de crise. Então você vai usar fator externo, esquece, cara. Qual é a desculpa, Entendeu? né? E qual é a desculpa? Entendeu? Eu falo assim, ó, que isso, se falar com a minha equipe, eles vão falar. O que o Rony fala sobre crise? Ele fala, eu só vou falar em crise quando eu estiver fazendo tudo certo e estiver dando tudo errado. O cara, a primeira coisa que faz, ele não vendeu, ele fala, tá em crise. Nossa, você viu a notícia ontem? Cara, se for ver notícia, você não vai sair para vender. Aliás, se você não for ver notícia, você nem vive, né? Não, meu amigo. Vai entrar naqueles prêmios que sai sangue ali, Entendeu? que rapaz... Eu garanto que se o vendedor tirar a bunda da cadeira e parar de esperar por lead e começar a falar com a vizinhança e oferecer o produto para a vizinhança, para o meio que você convive, pedir indicação, você vai encontrar cliente, que é essa camada maior, cara, onde tem as maiores oportunidades. Se eu chegar para você, meu produto ninguém quer comprar. Nem eu quero comprar. Eu tenho, mas não quero comprar. Ninguém. E se eu falar, você não quer comprar. Talvez você não tenha. Que aí vamos entrar lá no... Se você tiver, foi seu avô que comprou. Foi seu pai que comprou, você não comprou. eu realmente... Eu te falo com todas as letras, Rony. Eu não gostaria de comprar mesmo. Pois é. Aí minha pergunta é, por quê? Preconceito? Qual é o produto dele? Entendeu? Vamos lá? Acho que já tá na hora de falar sobre o Guinness. Amadurecemos essa ideia, né? Onde foi que você teve essa indicação do Guinness? De vendas? Cemitério. Cemitério. Sou dono do cemitério. Cara, de jazido. Jazigo. As gavetinhas lá, graminha, bonitinho. Caramba, e aí, gente? Vocês acertaram? Acho que eu duvido. Eu acho que é bem difícil. impossível. A não ser quem conhece o Rony. Aí é fácil. Aí é entendeu? fácil, né? Aí vem as piadinhas, né? Fala, não, você é coveiro, não, você não sei o quê. Caramba, mas como que você entrou nesse mercado? Cara, foi engraçado. Eu trabalhava no mercado de venda direta, morava em Santo André, e uma empresa de um amigo, hoje ele é um amigo muito querido, inclusive queria mandar um beijo, César Marchetti, beijo no seu coração, né? Aproveitar para te honrar aqui, porque você é um cara muito importante na minha carreira. Um grande abraço, querido. Ele é dono de uma das maiores funerárias. Hoje o César é um monstro. Ele não tem só funerária. Ah, Hoje como ele- se você não fosse também, Não, né? cara, mas o César é... Entendeu? Eu falo assim, cara, é um cara muito, muito bom. E ele tem vários negócios. Hoje ele não está só no setor funerário. Tem uma empresa em Sorocaba de encapsulamento esses encapsulamentos de gel, sabe? Que fazem suplementos, essas coisas. Cara, é um estouro. O cara tá voando. E assim, ele é dono de uma das maiores funerárias do país. E o pai dele que fez isso, que era genial, né? O seu Arani Marchetti, falecido. Mas foi um cara que eu tive o privilégio de conhecer. E uma amiga trabalhava nessa empresa e me convidou para ir lá. Entendeu? E quando eu cheguei lá, Vinícius, eu fui para falar com ela, falou, não, tem um time de venda para montar, tá aquele negócio todo. A hora que eu cheguei tinha uma plaquinha assim, ó, plano funerário. Eu falei, ferrou, tô fora. Eu voltei para trás. Quando eu cheguei na esquina, tinha uma cafeteria ali, um bar, era um barzinho. Eles estavam descendo, a minha amiga e esse cara, porque eu ia embora, ia dar uma desculpa esfarrapada, eu falei, não volto mais aqui não. Graças a Deus que eles estavam vindo. Porque eu falei assim, eu tava vindo tomar um café aqui, porque eu não vi vocês lá. Eu nem entrei no lugar. Eu dei uma desculpa esfarrapada. Eu falei, não, vamos aí, eu pago o café. E tomamos um café junto e fomos pro escritório. E aí, eu fiz um desafio. Eu falei assim, cara, eu tô dentro. Se eu pegar o produto, sair e vender.
Se eu vender, eu fico. Se eu não vender, eu não fico. Peguei um contrato, estudei até a noite. Eu me lembro que era uma quinta-feira. Eu estudei até 00:15 o produto, fiz questionamento com a minha mãe e tal. Comecei a ver algumas coisas ali, né? Extrair alguns benefícios do produto. No outro dia eu fui pra rua, cara, um negócio assim divino. É um negócio de Deus, cara, não tem como falar. Eu fui pra uma padaria, comecei a arrumar minhas coisas, ia tomar um café, e um cara encostou. Falei, amigo, tudo bem? Vamos tomar um café junto? O cara achou meio esquisito, mas ele encostou ali, comecei a falar com ele. Eu pago seu café, pá. Expliquei pra ele, ele falou, cara, eu sou chefe dos vigias, eu preciso fazer o pagamento deles agora. Você pode ir 11 horas da manhã na minha casa? Fui na casa do cara e fechei uma venda. O primeiro cara que eu falei, velho. Uau. Primeiro cara que eu falei. Tipo, é. Só vai. E aquela época a tecnologia era mais diversificada, né? Então, assim, tinha vários tipos de telefone. Por exemplo, sou da época do telefone de ficha, né? Daqui. Parei. Não, era cartão já essa época. É. Peguei o cartãozinho, liguei lá, falei, tô dentro. Ele falou, já vendeu? Eu falei, vendi. Pum, começamos o trabalho. E aí ali a gente montou uma equipe, entendeu? Começamos um projeto. Hoje o céu tá voando, né? Mas fizemos um trabalho lindo lá, aprendi coisa pra caramba. E aí eu entrei... Hoje você é dono do cemitério? Hoje eu sou dono do cemitério. E entrei por essa porta, o trabalho que eu fiz me chamou pro cemitério de Mauá, que era o Vale dos Pinheirais. Um beijo pro pessoal do Vale dos Pinheirais. Ivani, Hilda, todo o time aí. E aí fui trabalhar na área comercial lá. Entendeu? Era precária a estrutura no sentido de ferramentas, e isso, por um lado, foi bom, que eu tive que aprender com a dificuldade. Foi um sucesso o trabalho lá. E aí eu falei, aqui tem um mercado, todo mundo falou que eu era louco. Aqui tem um mercado que não tem profissional. Eu vou me profissionalizar nisso, vou crescer. E a coisa foi acontecendo. Fui crescendo, eu montei uma empresa de consultoria, fui prestar consultoria pro setor, até eu virar sócio do negócio. Uau, que história. Entendeu? Então isso me levou para esse ramo. E aí ganhou a indicação do Guinness. Ganhei e hoje no projeto Jundiaí. Nós fizemos... Cara, vendemos mais que o mercado inteiro, em 44 dias. 44 dias? 10 milhões nós vendemos. Uau! Em 44 dias. Uau. Foi um negócio absurdo, assim. Foi... E aí, é bom vendedor ou não é? E aí, o que vocês estão achando? Eu quebro o galho quando precisa. Mas enfim, não, isso eu sempre brinco. Eu falo, não, eu sou bom pra caramba nisso aí, entendeu? Que a gente é bom, Vinícius. Entendeu? Você é um cara do marketing. Eu construo estruturas. Para mim... Você é um cara que é fera no quê? Em desenvolver produtos de venda, da parte do digital. Cara, você é genial nisso daí. Entendeu? Então, quer dizer, você vai falar, não, você é bom pra caramba nisso, velho. Você é bom 15 anos no mercado é pouquinho tempo, né? Exatamente. Tem que ser, pelo menos o mínimo tem que ser bom e aceitável. Então, assim, o que você é bom, velho. Entendeu? É a minha identidade essa. Rony, você tá mais do que convidado para o nosso próximo episódio. Eu gostaria de ouvir mais você, a gente poder conversar aí. Fico muito feliz e eu só tenho a agradecer por você ter vindo. Feliz, cara. Assim, eu já fico feliz. É que nem quando acabava o Jô Soares, que todo mundo aplaudia, né? Eu fico feliz por esse novo convite, porque é sinal que, assim, tem história pra caramba. Eu sei. Tem muita história aí. Mas, assim, fico feliz de a gente ter concluído dessa forma e já aceitei o convite. Tô dentro. Deixa um último recado pro pessoal. Tá. Bom, pessoal, você que está buscando o seu sucesso, acho que o primeiro ponto que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Primeiro você acreditar. Eu acho que o ponto básico de todo sucesso, de toda prosperidade, é você cumprir princípios. Esses princípios eles são disponíveis para a gente. O primeiro passo para o empreendedor é a fé, cara. Se você não tem fé, você já começa errado. Então, quer dizer, a fé é o firme fundamento de acreditar nas coisas que você não vê. Então, o melhor caminho é agradecer antes de você ter, porque Deus já te deu essa oportunidade. Deus fala a palavra de Deus fala o seguinte, que os pássaros têm tudo que tem, as flores têm tudo que tem. Ele falou, quanto mais você. Entendeu? Então, quer dizer, é só acessar. Mas o caminho disso é a fé. E aí entram os outros princípios, né? Que é a honra, que é a sabedoria, que é a inteligência, enfim, o perdão. Então, assim, mas é assim, comece por aí. Acredite em você, acredite nas coisas, na sua história, a sua história tem um valor. Então, essa é a minha dica, Vinícius. Eu acho que é começar a fazer.
Cara, só tenho a agradecer mais uma vez, Rony. Obrigado aí por tudo. Imagina. Por você ter vindo aí, a gente ter tido esse bate-papo. Gostaram do bate-papo? Excelente, né? Eu vou falar a verdade, eu gostei tanto que voou, cara. Eu vi Voou, quando você olhou no já relógio e foi. falei, cara, o tempo voou. É Eu que a agradeço. nossa produção fica mandando 5 minutos, 10 minutos, eu acho que já Sim, passou. Eu não vi você, cara, falando. Você vê lá. Se eu tivesse visto, eu até controlava aqui um pouquinho, mas não tinha jeito. Mas, Legal. pessoal, assim se encerra mais um episódio da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus abençoe o seu dia e nos vemos num próximo episódio. Fique com Deus. Tchau! Beijo.